Boa manhã, boa tarde, boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer à Bruna e ao grupo de estudos, o grupo de estudos em ensino, extensão e pesquisa em ética animal da Universidade Federal de Uberlândia pelo convite para proferir uma minúscula aula de 30 minutos sobre os dilemas éticos na medicina veterinária. Então, como filósofa, eu vou tratar de alguns conceitos que eu considero que são centrais a essa temática dos dilemas éticos e que podem ajudar na nossa reflexão e na reflexão de toda a gente sobre aquilo que nos ocupa como filósofos e como eticistas na questão dos animais. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar o que significam alguns termos. Eu vou tratar disso, então, começando pelo termo ética. Então, ética ou ético é um termo que nós derivamos da palavra grega ethos, que originalmente tem dois significados. O primeiro deles se refere à bagagem genética que herdamos e apresentamos como um indivíduo, um exemplar daquela espécie na qual nascemos ao nascer. Então, nós temos um ethos, que é o ethos, aquilo que seria o genoma da espécie humana. Cada animal traz, então, o seu ethos como essa primeira bagagem, a base, a partir do qual a sua expressão vai ser possível como animal, como mais um exemplar daquela espécie. O segundo sentido do termo ethos, em grego, é aquilo que hoje muito bem poderia ser representado pela epigenética. Então, nós teríamos um sentido que seria o da genética, o genoma, a bagagem genética, e um segundo que é o que está em torno dessa bagagem genética, o que está em torno do animal e aquilo com o que o animal vai entrar em ação, vai interagir ao longo de sua existência, em cada etapa de sua vida, como bebê, como adolescente, como jovem, como adulto ou como idoso, não importa a espécie, isso não vai ter diferença. Então, temos uma bagagem genética que é inalterável, inalterada, em princípio, pelo menos no nosso tempo de existência. Herdamos essa bagagem genética dos nossos antepassados e, mais proximamente, dos nossos progenitores, e temos uma atividade própria, propícia a essa bagagem genética que nós herdamos. Então, essa será a atividade, aqui eu chamo aqui a expressão daquele animal dentro dos padrões daquela espécie. Então, essa é a segunda natureza. Aristóteles usou esse segundo conceito para explicar para nós por que ele estava fazendo um tratado de ética. Na verdade, ele estava fazendo um tratado de ética para nos ajudar, e ele escreveu isso para ajudar o menino, filho dele, a se tornar um bom cidadão e a agir na política e na vida privada com ética. Agora, o que significa ser ético em relação aos animais? Então, nós teríamos aí uma ética animalista. Quais são as implicações da ética animalista? Para compreendermos as implicações de uma ética animalista e para compreendermos o desafio dessa série, que é falar dos dilemas na medicina veterinária, nós precisamos compreender a relação que há entre o ethos de um animal, a relação que há entre animais de diferentes ethos e ethos que se movem, que se completam, que se aprimoram
na existência, ao longo da existência de um mesmo animal, daquela espécie, sempre dentro dos padrões daquela espécie. Então, quando nós queremos ser éticos em relação aos outros animais, sejam eles da nossa espécie ou de outras espécies, é importante nós termos em vista, levarmos em consideração que a constituição natural daquele outro tem traços que, se forem violentados, violam absolutamente o espírito daquele animal. E por espírito aqui eu estou querendo falar da liberdade de expressão própria daquele animal individualmente considerado. Então, nós temos o ethos da espécie, a bagagem genética, o genoma daquela espécie, e temos uma expressão que não está completamente definida, determinada pelo genoma daquela espécie. Indivíduos dentro de uma mesma espécie vão ter modos de interagir no campo natural onde exercem sua liberdade, que são modos individuais daqueles indivíduos, não necessariamente dos outros da sua espécie. Isso ocorre entre nós humanos e ocorre entre animais de todas as outras espécies, internamente a cada espécie. Bem, então nós temos que considerar, em primeiro lugar, a não violentação, a não violação do ethos animal, dos animais. E, em segundo lugar, temos que considerar os meios nos quais esse ethos animal e os ethos diferenciados, portanto, das diferentes espécies animais, eles estão em campos naturais da liberdade que também são diferenciados. Então, nós temos um campo natural de liberdade de viver animada, que são os oceanos. Temos campos naturais de liberdade de viver animadamente, né, com alma, que são florestas. Temos campos de liberdade naturais de liberdade de expressão de almas campeiras, que vivem em campos abertos, animais que pastam ou que pastoreiam. Então, o que fazemos a esses animais, se nós os violentamos ou não, se somos éticos para com eles ou não, vai depender do que fazemos ao campo natural de exercício da liberdade de cada espécie animal. Então, se nós impedimos o animal da expressão que seria natural a ele, se impedimos o animal de mostrar para os seus filhos como é ser aquele animal dentro daquela espécie, se impedimos a esses filhos de aprenderem com seus progenitores como é ser uma ave, como é ser um réptil, como é ser um pássaro, como é ser um mamífero, como é ser um inseto, seja lá qual espécie for, nós já violamos o ethos dos animais. Então, nosso trabalho na filosofia é estudar e investigar quais são os limites da liberdade humana que nós precisamos impor a nós mesmos em nosso modo de viver, cujo termo em grego é diaeta, de onde deriva o nosso termo dieta, com a ressalva de que, em português, nós acabamos por usar a palavra dieta como sinônimo daquilo que escolhemos botar no nosso prato. Enquanto, para os gregos, diaeta era o modo inteiro de viver. Então, nós podemos ter uma diaeta, um modo de viver, completamente violento em relação ao ethos de todos os outros animais que estão no campo natural de sua liberdade, sofrendo os desdobramentos, as consequências das nossas decisões relativas ao
modo como vivemos, ao modo como consumimos, ao modo como comemos. Então, o nosso modo de viver atual representa, sem sombra de dúvida, o modo mais violento para com animais de outras espécies, adotado em qualquer tempo da história da humanidade. Por quê? Porque os animais que usamos como commodities são privados da liberdade de exercerem a sua atividade, a sua interação e de darem a sua contribuição para a manutenção da sua própria vida e para assegurar a reprodução e a manutenção das vidas futuras de suas espécies. Nós os aprisionamos, nós os fazemos com que se repliquem industrialmente, quase como os vírus se replicam. A replicação de corpos desenhados no mesmo padrão não tem nada a ver com a reprodução e a preservação das espécies que manejamos. Porque na reprodução dos corpos sob o mesmo padrão, nós destituímos o animal da liberdade natural de se ressignificar e se redesenhar em movimento naquele campo natural de liberdade no qual ele poderia estar vivendo, mas nós impedimos que isso aconteça. Veja, isso que eu estou chamando de o campo natural da liberdade animal é aquilo que também poderemos usar um termo grego para designar. Esse termo grego é o termo oikos, do qual nós derivamos em português eco e fazemos as duas grandes ciências, ecologia e economia. Então, oikos nada mais é do que o ambiente da expressão da liberdade natural de um sujeito que se apropria disso e torna isso próprio dele, próprio a ele, a serviço do seu interesse. Então, quais são os três grandes interesses animais? Nutrir-se, manter a espécie, reproduzir-se e escapar das ameaças de morte. Então, nutrir-se, manter a espécie e manter-se vivo. Esses são três grandes interesses, três grandes liberdades que não podem ser violadas se queremos dizer que somos éticos em relação aos animais. Não somos nós quem temos que ditar para o animal o que ele come. Nós não temos que ditar para o animal o tanto de espaço no qual ele pode se mover. Já cerceamos a liberdade natural dele no campo. E não temos que ditar para o animal nem a hora do seu nascimento forçado, nem a hora da sua degola. Então, veja, quando fazemos isso com os animais, não nos resta mais possibilidade de julgar que o nosso padrão de ação em relação a eles seja ético. Então, o oikos é o espaço, o campo natural da liberdade na qual um animal se expressa a seu próprio modo para se nutrir, para nutrir os seus filhos, para garantir a reprodução da espécie para não morrer. Como o animal faz isso? Nós pensamos que o animal está no seu ambiente natural de uma forma passiva, de uma forma extrativista, de uma forma oportunista, de uma forma predadora. Então, o animal está lá na floresta, predando a floresta, explorando a floresta, extraindo da floresta
tudo que ele pode e ele não dá nada em troca. Essa imagem que nós fazemos do ethos animal em seu campo natural de ação é uma imagem que reproduz a face humana, não a dos animais. Vou traduzir isso. Então, os animais estão em seus campos naturais de liberdade e de expressão, contribuindo sem cessar para que esse campo se mantenha vital, para que esse campo se reproduza, para que esse campo, mesmo com todas as mutações, que daí não dependem mais da atuação do animal, chuvas fortes, ventanias, granizo, degelo, aquecimento, nada disso depende do animal. Tudo isso depende da atividade antrópica, de nós humanos. Nós causamos grandes mutações no ambiente, nos campos naturais, nos quais os animais exercem sua liberdade. Eles não causam essas mutações, mas eles estão o tempo todo nutrindo o ambiente no qual eles vivem. Portanto, faz parte do segundo ethos, do segundo traço ético dos animais, a contribuição para que aquele ambiente no qual eles ora se encontram possa ser mantido para garantir que os animais que vão sucedê-los nas gerações seguintes disponham de um ambiente rico em nutrientes, protegido das ameaças de morte, tanto quanto é possível, tanto que os animais escolhem onde guardar seu grupo social, onde esconder seu grupo familiar, eles escolhem onde buscar alimentos e os animais produzem o seu alimento de uma forma imperceptível para os nossos olhos. Mas eles não estão ali apenas comendo de graça o que a natureza oferece. Vou dar um exemplo. Quando os esquilos enterram centenas de avelãs, prevendo a escassez de alimentos e de calorias no inverno, não prevendo racionalmente, é óbvio, mas é uma forma de previsão. Então, eles fazem a provisão. Eles enterram essas avelãs para disporem de comida na época em que tudo estará debaixo da neve e as abeleiras não estarão frutificando. Ora, cada esquilo enterra muito mais avelãs do que ele será capaz de comer ao longo do inverno. Aí há quem pense assim: ele enterrou a avelã debaixo daquela árvore e esqueceu onde enterrou. Aí ele enterrou naquele descampadinho lá entre aquelas árvores e esqueceu-se da avelã enterrada. Wolleben, que é um grande estudioso dos animais das florestas e das árvores, né? Ele escreveu A Vida Secreta dos Animais e A Vida Secreta das Árvores. Ele explica: todas as avelãs não comidas pelos esquilos vão brotar na primavera, quando os esquilos já terão novas avelãs que frutificaram com a volta do sol. Então, tudo que o esquilo enterra não é o que ele vai comer. Ele planta as novas aveleiras ao longo, em toda a extensão da floresta, porque não é um esquilo sozinho, são dezenas deles plantando aveleiras. Então, jamais um ser humano precisou ir à floresta plantar avelãs para que os esquilos tenham comida. Faz parte do ethos do esquilo plantar as aveleiras das quais ele e seus filhos e os descendentes dos seus filhos dependerão no futuro para obter alimentos. Esse exemplo dos esquilos não é único. Todos os animais
se alimentam naturalmente daquilo que a floresta oferece, e alimentando-se de frutos com sementes, por exemplo, o animal caminha quilômetros, 10, 20 quilômetros por dia, ou se arrasta 10, 20 quilômetros por dia. Ele come em uma parte do território e ele vai defecar as sementes ricas em nutrientes por conta das fezes, ricas em nitrogênio, junto em outro espaço do mesmo território. E lá, aquela árvore frutífera que garantiu a sobrevivência do animal vai brotar. Então, gerações futuras de árvores brotarão e frutificarão, e gerações futuras de animais, aves, mamíferos, répteis que se alimentam daqueles frutos com sementes estão continuamente reproduzindo o quê? O seu ambiente natural de exercício de sua liberdade de expressão. De expressão do quê? Do seu ethos próprio. Quando nós seguimos uma dieta, né, que do grego, então, é um modo de viver, não apenas um modo de comer, que altera a configuração dos campos naturais de liberdade dos outros animais, portanto, altera o ecossistema, os oikos diversificados da natureza, nós destituímos o animal daquilo que é próprio dele, a casa dele, daquilo que é apropriado a ele. E é apropriado não porque ele caiu ali de paraquedas e deu certo, não, porque ele construiu aquele ambiente a seu modo para poder atender às suas necessidades e a das gerações seguintes da sua espécie e das outras espécies à volta. Quando nós aprisionamos um animal e o domesticamos, nós o destituímos do seu oikos, e com isso nós atrofiamos o seu ethos. De modo algum, nós poderíamos considerar que as nossas decisões e ações em relação a esses animais, atrofiados em seus ethos e expropriados do seu oikos, portanto, sequestrados dos seus ambientes naturais de liberdade, sejam esses ambientes os oceanos, as densas florestas ou os campos mais abertos, jamais nós podemos pretender que o que fazemos a esses animais seja ético. E então, para finalizar, nós precisamos pensar que a ética é uma exigência de estabelecimento de limites ao ethos humano e estabelecimento de limites à liberdade humana de penetrar nos campos naturais onde animais de outras espécies podem se expressar em liberdade. Então, a violação do oikos dos outros animais indica que não aprendemos que nós devemos ter limites e que nos basta o oikos, que é constituído pelo nosso ambiente, um ambiente que também nós nos apropriamos dele, também nós o desenhamos e ao qual nós nos adaptamos, nós nos redesenhamos, desenhando nossos ambientes de vida. O mesmo fazem os outros animais. E a nossa forma atual de vida é uma forma extrativista, é uma forma devastadora dos campos naturais de liberdade das outras espécies e uma forma atrofiadora do ethos, daquilo que seriam os traços naturalmente livres que expressam o espírito próprio de cada uma das espécies que nós acabamos por atrofiar. Então, quando nós pensamos na ética animal, geralmente nós, especialmente dentro de uma universidade, nós pensamos, como é que eu devo manejar esse animal de forma ética?
Se você está manejando um animal e esse manejo não é um socorro que você está dando a esse animal por encontrá-lo ferido e em ameaça de morte, se você está manejando um animal que foi forçado a nascer naquele quadrado, naquele cubículo, naquela baia, naquele estábulo, naquele campo cheio de cerca com choque elétrico, o seu manejo já não pode mais ser ético. Você pode ter um manejo que não cause ferimentos, novos ferimentos ou ferimentos ao animal manejado. Mas se você pensa nessa perspectiva mais ampla do ethos ou o espírito daquele animal que está privado do seu campo natural de liberdade, você já não pode pensar que seja ético aquilo que está a fazer com o animal. Então, o campo natural de liberdade de um equino é o campo aberto, sem cerca. O campo natural de liberdade de um elefante é o campo aberto, sem cerca. É o elefante que decide se ele quiser se deslocar com a sua família por 500 quilômetros, como aconteceu no final do ano passado, início desse ano na China, que eles se afastaram de uma região, da região mais sul, e se dirigiram para o norte e andaram 500 quilômetros. O campo natural de liberdade de um elefante não tem cercas. O campo natural da liberdade de um bovino não tem cercas. O campo natural da liberdade de um suíno não tem cercas. Quanto mais objetos ou aparatos no corpo do animal, colocados no corpo do animal, ou partes do corpo do animal amputadas para que ele não possa exercer aquilo que seria seus traços característicos da sua espécie. Os chifres, os testículos, as garras, as unhas, os bicos. Pode botando aí exemplos e exemplos de amputações. Então, cada amputação viola o ethos natural daquele animal, viola o propósito daquele genoma, o propósito daquela bagagem genética e viola aquele ethos, que é o segundo movimento, que é o que o animal pode fazer com o corpo que ele ganhou ao nascer. Essas duas coisas estão violadas. A terceira violência é a extinção absoluta do campo natural de liberdade de expressão do animal. Porque um campo cercado não é, em nenhuma espécie animal, a cerca, o cubículo, o estábulo, a baia, é o espaço natural de liberdade de qualquer espécie. Então, nós temos aí dilemas éticos muito sérios realmente, e esses dilemas têm a ver com a nossa dieta, o nosso modo de viver, porque nós estamos crentes ainda de que os animais são matérias comestíveis e que nós, humanos, da nossa posição supremacista, nós temos o direito absoluto de usar esses animais no nosso campo natural de liberdade, de forçá-los a nascer, de matá-los e de comer seus restos mortais. Então, enquanto nós tivermos essas crenças, que nós podemos usar partes extraídas do corpo deles, vivos ou depois de mortos, de que nós podemos extrair deles tudo ainda vivos, o leite, o sangue, o sêmen, a lã, a seda, o que imaginarmos, como se eles fossem fontes de minérios disponíveis para a mineração. Então, enquanto tivermos essa mentalidade e esse padrão de valor hierárquico extrativista, nós estaremos fracassando eticamente em relação aos animais e em relação ao propósito da ética, que é
investigar quais são as liberdades humanas que devem ser limitadas quando nós pretendemos respeitar o ethos dos animais que estão à mercê daquilo que decidimos e os ambientes naturais de sua livre expressão. Namastê.